pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para a aula 6 da interpretação de textos, que fala da coesão e coerência textuais. Vamos ver então? Coesão e coerência textuais. Para que um texto tenha o seu sentido completo, ou seja, transmita a mensagem pretendida, é necessário que esteja coerente e coeso. Para compreender um pouco melhor os conceitos de coerência textual e de coesão textual, e também para distingui-los, vejamos, tá? Vamos lá. O que é coesão textual? Quando falamos de coesão textual, falamos a respeito dos mecanismos linguísticos que permitem uma sequência lógico-semântica entre as partes de um texto, sejam elas palavras, frases, parágrafos, etc. Entre os elementos que garantem a coesão de um texto, vamos ver quais são esses elementos que garantem a coesão de um texto agora, né? Nós temos as referências e as reiterações. Este tipo de coesão acontece quando um termo faz referência a outro dentro do texto, quando reitera algo que já foi dito antes, ou quando uma palavra é substituída por outra que possui com ela alguma relação semântica. Alguns destes termos só podem ser compreendidos mediante essas relações com outros termos do texto, como é o caso da anáfora e da catáfora, né? B. As substituições lexicais, elementos que fazem a coesão lexical. Nesse tipo de coesão acontece quando um termo é substituído por outro dentro do texto, estabelecendo com ele uma relação de sinonímia, antonímia, né? que é sinônimos e antônimos, né? Hiponímia ou hiperonímia, ou seja, diminuindo ou aumentando, né? Ou mesmo quando há a repetição da mesma unidade lexical, a mesma palavra, certo? C. Os conectores, elementos que fazem a coesão interfrásica, de uma frase com a outra, né? Estes elementos coesivos estabelecem as relações de dependência e ligação entre os termos, ou seja, são conjunções, preposições e advérbios conectivos, tá certo? D. A correlação dos verbos, coesão temporal e aspectual, consiste na correta utilização dos termos verbais, ordenando assim os acontecimentos de uma forma lógica e linear, que irá permitir a compreensão da sequência dos mesmos. São os elementos coesivos de um texto que permitem as articulações e ligações entre suas diferentes partes, bem como a sequenciação de ideias, certo? O que é coerência textual agora? Quando falamos em coerência textual, falamos acerca da significação do texto e não mais dos elementos estruturais que o compõem. Um texto pode estar perfeitamente coeso, porém incoerente. É o caso do exemplo abaixo. Vamos fazer um exemplo aqui? As ruas estão molhadas porque não choveu. Ficou estranho, né? Há elementos coesivos no texto acima, como a conjunção, a sequência lógica dos verbos, enfim. Do ponto de vista da coesão, o texto não tem nenhum problema. Contudo, ao ler o que diz o texto, percebemos facilmente que há uma incoerência, pois se as ruas estão molhadas é porque alguém molhou, ou a chuva, ou alguém ou outro evento. Não ter chovido não é motivo de as ruas estarem molhadas. O texto está incoerente. Então, o fato de não ter chovido não tem nenhuma ligação com as ruas estarem molhadas. Porque o máximo que poderia acontecer é não ter chovido e as ruas, de ter chovido e as ruas estarem molhadas, ou não ter chovido e as ruas estarem secas. Mas não tem como tu querer conciliar uma coisa com a outra e dizer que as ruas estão molhadas porque não choveu. Fica totalmente incoerente, né, pessoal? Podemos entender melhor a coerência compreendendo seus três princípios básicos. O primeiro princípio é o princípio da não contradição. Em um texto não se pode ter situações ou ideias que se contradizem entre si, ou seja, que quebram a lógica. Tu não pode começar um texto falando que tu é contra o aborto e depois terminar dizendo que tu é a favor do aborto, né? Ou tu é contra ou tu é a favor, vai manter o teu raciocínio. Ou tu começa um texto dizendo que tu é gremista e termina um texto colorado, né? Não faz sentido. Então esse é o princípio da não contradição, certo? O 2 fala do princípio da não tautologia. Tautologia é um vício de linguagem que consiste na repetição de alguma ideia, utilizando palavras diferentes. Um texto coerente precisa transmitir alguma informação, mas quando a repetição ficou junto aqui, mas vai separar. Aqui em cima, aqui na repetição ficou separado e aqui ficou junto. Só fazer uma observaçãozinha ali. Mas quando há repetição excessiva de palavras ou termos, o texto corre o risco de não conseguir transmitir a informação. Caso ele não construa uma informação ou mensagem completa,
então ela será incoerente, né? Por exemplo, tu começa a falar batata, alface, tomate, cenoura, manjericão. Daí tu pensa assim, tá, ok, tu falou um monte de verduras, tal, um monte de legumes, coisas que tem na feira, mas tu não sei o que tu quis dizer com isso, entendeu? Então assim, não basta tu repetir aqueles termos todos de mesma categoria, tu tem que chegar até uma linha de raciocínio, né? Então esse é o princípio da não tautologia, que é tu vai repetindo aquelas ideias utilizando palavras diferentes, mas tu não chega a nenhum lugar, né? O princípio, então, o terceiro princípio é da relevância. Fragmentos de textos que falam de assuntos diferentes e que não se relacionam entre si acabam tornando o texto incoerente, mesmo que suas partes tenham certa coerência individual. Sendo assim, a representação de ideias ou fatos não relacionados entre si fere o princípio da relevância e trazem incoerência ao texto. Tu vai falar que tu tá com dor de cabeça porque as batatas são marrons, né? Uma coisa que não tem, né? Totalmente fora da explicação ali, né? Outros dois conceitos importantes para a construção da coerência textual são a continuidade temática e a progressão semântica. Há quebra de continuidade temática quando não se faz a correlação entre uma e outras partes do texto, quebrando também a coesão. A sensação é que se mudou o assunto, o tema, né, sem avisar o leitor. Tá falando de uma coisa, quando vê começa a falar de outra, embola tudo e fica aquela história de embolar o meio de campo ali, né? Daí ninguém entende nada. Já a quebra da progressão semântica acontece quando não há a introdução de novas informações para dar sequência a um todo significativo que é o texto. A sensação do leitor é que o texto é demasiadamente prolixo e que não chega ao ponto que interessa, ao objetivo final da mensagem. Ele vai enrolando o carretel e não conclui, sabe? E aí tu fica pensando, pô, parece discurso de político, né? Que vai indo e não termina, né? Então, é isso aí. A quebra da progressão semântica é quando tu vai colocando elementos e não conclui o texto, né? Em resumo, podemos dizer que a coesão trata da conexão harmoniosa entre as partes do texto, do parágrafo e da frase. Ela permite a ligação entre as palavras e frases, fazendo com que um dê sequência lógica ao outro. A coerência, por sua vez, é a relação lógica entre as ideias, fazendo com que umas complementem as outras, não se contradigam e formem um todo significativo que é o texto. Então, coesão é a forma, então, de tudo isso que a gente viu nessa aula. Então, a coesão é a forma com que o texto está estruturado, né, a forma harmoniosa da coesão mesmo, a conexão entre as partes do texto. E a coerência é se mesmo que o texto esteja colocado perfeitamente de acordo com a gramática, se ele é coerente, se ele tem sentido, né? Então, coesão seria a estrutura e coerência seria o sentido do texto, certo? Vale salientar também que há muito para se estudar sobre coerência e coesão textuais e que cada um dos conceitos apresentados acima podem e devem ser melhor investigados para serem melhor compreendidos, tá certo? É isso aí então, pessoal. Continue focado e até a próxima aula. Muito obrigado.